Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer um videozinho que vai abordar a revisão que eu fiz hoje na aula presencial para a prova de sexta-feira. Vamos lá? Os conteúdos são esses, são 4. Compreensão e interpretação de texto, relações textuais, figuras de linguagem e concordância verbal. Na compreensão e interpretação de texto, são 3 subtópicos, tá? Eu posso perguntar sobre a ideia principal, ou seja, você lê um texto. Para você compreender esse texto, você tem que conseguir captar a ideia principal desse texto. É o que eu chamo de tese. A finalidade do texto também está ligada à ideia principal, porque quando a gente escreve um texto, a gente precisa ter um objetivo, uma finalidade. Por exemplo, se eu quero falar sobre a importância da leitura nas aulas de língua portuguesa, essa vai ser a minha finalidade. E está ligada à ideia principal. Então, quando eu tenho a finalidade de provar que a leitura é fundamental nas aulas de língua portuguesa para criar competências, então eu preciso colocar como ideia principal a importância da leitura. Então, percebam que a finalidade do texto, ou seja, o meu objetivo de provar que a leitura é fundamental na construção de competências de língua portuguesa, está ligada à ideia principal que eu vou desenvolver. Então, quando eu coloco o meu objetivo, a minha finalidade, eu estou, na verdade, sinalizando a ideia principal que eu vou desenvolver no texto. Tá? O efeito de sentido também tem ligação com a compreensão e com a interpretação de texto. Por exemplo, você usa a palavra casa no seu texto ou você usa a palavra lar. Existe uma diferença entre a palavra casa e a palavra lar? Sim, existe. E eu vou usar ou casa ou lar, dependendo do efeito que eu quero proporcionar ao leitor. Então, o efeito de sentido é uma habilidade muito interessante, porque quem usa os instrumentos, né, que são os elementos linguísticos na produção de texto, essa pessoa que tem essa habilidade, ela tem que perceber que não é aleatório. Você não vai escolher uma palavra qualquer, você não vai escolher uma estrutura qualquer. Que o texto, a produção do texto é muito racional, depende de habilidades que vocês vão construir. Não é qualquer palavra que vai se encaixar no texto. Então, vocês têm que perceber no ato da produção de texto qual é o efeito de sentido que você vai provocar no leitor do seu texto quando você escolhe uma palavra no lugar de outra, tá? Mas a gente vai mostrar isso na prática, certo? As relações textuais, eu estou batendo com esse assunto desde o início do ano. As relações textuais, elas são mais ligadas à coesão do texto, à articulação. O texto, ele precisa ter uma coesão, uma articulação, uma ligação entre os elementos para que haja uma unidade de sentido. E essas relações textuais, elas são concretizadas a partir de 3 relações, tá? A repetição, a gente precisa repetir palavras no texto para garantir o tema. Se eu estou falando sobre o coronavírus, provavelmente a palavra coronavírus vai aparecer na introdução do meu texto, no desenvolvimento e na conclusão. A associação são aquelas palavras que estão associadas, pertencem ao mesmo campo semântico. Se eu falo de coronavírus, eu vou ter, provavelmente vão aparecer no meu texto palavras como doença, efeitos, médico, hospital, quarentena. São todas essas palavras que pertencem ao campo semântico do tema coronavírus. E a conexão são as conjunções, que também recebe o nome de operadores argumentativos ou conectores argumentativos. Eles estabelecem as relações lógicas do texto. São as conjunções. Mas, relação de oposição, pois, relação de explicação, de causa. E, relação de adição, você adiciona argumentos. Se, relação de condicionalidade. E por aí vai. As figuras de linguagem, sim. Lembrem daquelas expressões? Lembram daquelas expressões que a gente usa para formar uma imagem?
para ter um efeito mais romântico, mais emotivo. Por exemplo, quando eu digo, seus olhos são verdes. Tudo bem, legal, seus olhos são verdes, é óbvio. Mas quando eu digo, seus olhos são esmeraldas, o efeito é muito melhor, não é? Então, você está usando a metáfora. Vamos ver isso direitinho. Antítese e metonímia. Uma dessas 3 figuras de linguagem eu vou pedir na prova. Prestem atenção. E por último, né, um conteúdo que tem mais relação com a gramática do texto, a concordância verbal. O verbo precisa concordar com o núcleo do sujeito. Se eu digo eu fui à praia, eu não posso dizer eu fui à praia. O verbo tem que estar concordando com a primeira pessoa. Eu fui. Vamos entender direitinho como que isso funciona? Vamos lá. Professora, o que é isso? Eita, é um texto. Alguém conhece? Isso é um texto, minha gente. Quantos parágrafos? 7 parágrafos. Meu Deus, eu não vou conseguir ler. Vai conseguir ler sim. Vamos acompanhar. Qual é a primeira dica que eu vou dar para vocês? Prestem atenção no título. O título é fundamental. O título sinaliza a tese. O título sinaliza pelo menos o tema. No mínimo, o tema. O assunto que vai ser abordado no decorrer do texto. Ok? Então, vamos lá. Português no topo das línguas mais importantes. Lembra das relações textuais? Lembra que uma das relações textuais é a repetição? Vamos sublinhar as palavras que mais aparecem no texto? Ou as palavras propriamente ditas, português, língua portuguesa, ou as palavras que realmente retomam outras que foram citadas antes do texto? Vamos lá? A língua portuguesa. Professora, tenho que sublinhar a língua portuguesa? Sim, porque no título já apareceu português. Então, se repetiu no primeiro parágrafo, provavelmente é o tema. Pelo menos vamos ficar ligados. Certo? Ó, língua portuguesa, português. Vamos sublinhar a língua portuguesa. Língua portuguesa. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. A língua portuguesa é a segunda língua. Repetiu? Vamos lá, segunda língua. Mais importante no mundo dos negócios. Presta atenção daqui, ó. Aqui no mundo dos negócios. Não sublinha agora, porque a gente não sabe se ainda vai continuar repetindo o mundo dos negócios, tá? Por enquanto, a gente só vai marcar aqui, ó, sublinhar a língua portuguesa, porque está remetendo ao título. A língua portuguesa é a segunda língua mais importante no mundo dos negócios, pelo menos para quem tem o inglês como língua materna. Vamos sublinhar aqui, porque está repetindo, né? Língua materna, inglês, segunda língua, a primeira deve ser inglês. Quem o diz? Quem diz o quê? Quem diz isso, gente? Quem é que diz que a língua portuguesa é a segunda língua mais importante no mundo dos negócios? Esse rapaz aqui, ó, Fechuchan, um colaborador da revista norte-americana Entrepreneur, sei lá, num artigo divulgado esta semana. Esta semana, professora. Gente, 2015, tá? Aqui, ó. 5 anos atrás. Vamos continuar? Espanhol, português e chinês são, na opinião do autor do artigo, eita, repetiu. Quem é o autor do artigo? Esse rapaz aqui. É o Ofer. Então, ó, sublinhem, porque está retomando. Autor do artigo. Então, esse cara deve ser importante para o texto. Vamos continuar lendo. Segundo ele, as línguas, ó, que todos os diretores executivos de empresas globais devem aprender. Professora, por que a senhora circulou tudo isso? Porque o Ofer Chochan disse, repetiu língua, olha a língua novamente, a gente tem que sublinhar a língua porque está sendo repetida, todos os diretores executivos. Professora, diretores executivos têm associação de sentido com negócios?
Sim, você não vai sublinhar só as palavras que estão literalmente repetidas. Vai também sublinhar as palavras que estão conectadas do ponto de vista de sentido. Quando a gente fala em negócio, diretores executivos de empresas está ligado a negócios, certo? Então sublinhe tudo isso aqui. Vamos continuar. A lista, que lista, gente? Essa lista é importante, já foi repetida. A lista das línguas mais importantes: espanhol, português e chinês. Ó, português aqui, opa! Português continua. Ó, provavelmente é o tema, minha gente. Já repetiu português aqui, português aqui, português aqui. A lista, ou seja, a lista que inclui as línguas, né, que todos os diretores executivos devem aprender, refere um total de 6 línguas, incluindo russo, não sublinhem russo, árabe, alemão, a não ser que no terceiro parágrafo vá continuar, né, o texto colocando o russo, árabe e alemão como tópico, como ideia principal. É o que não vai acontecer. Por quê? Porque no terceiro parágrafo já voltamos à nossa amada língua portuguesa. Gente, nessa altura do campeonato, é o terceiro parágrafo. Provavelmente, a ideia principal do texto tem a ver com a língua portuguesa, concordam? A língua portuguesa é alguém que está dizendo, porque olha aspas, a língua portuguesa já é a 4ª língua mais traduzida na nossa empresa. Sublinhe tudo isso. Por que, professora, eu tenho que sublinhar na empresa? Por quê, minha gente? Porque empresa está ligada a diretores e está ligada a negócios, tá? Onde vocês perceberem repetição e associação, vocês sublinhem. O que reflete o seu crescimento. Olha o pronome aqui, minha gente. Esse seu crescimento é crescimento de quem? O de vocês, é? Adolescentes? Não. É o crescimento da língua portuguesa. Veja só como a língua portuguesa está no foco do texto. O seu crescimento da língua, tá? Diz Ofer. Esse cara tá aparecendo demais. Sublinhem, porque pode ter alguma questão relacionada a esse cara. Veja como ele está aparecendo. Diz Ofer, que é quem? Quem é esse cara, gente? Quem é Ofer? Quem é o autor desse artigo que diz que a língua portuguesa é muito importante? Ele nada mais é do que o diretor executivo da empresa. Olha a repetição. Diretor executivo da empresa de traduções. Empresa. Empresa remete a negócios. A palavra empresa já apareceu aqui, ó, empresas globais. Então, percebam, gente. Percebam, o texto precisa ser acompanhado passo a passo. A gente já dá para perceber aqui que a língua portuguesa ela é importante, não é porque é bonita. Não é porque tem tantas conjunções. Não é porque tem tanta conjugação de verbos. Não, tem a ver com negócios, não tem? Vamos continuar? O autor, que autor? Novamente, Ofer Chochan. Ele admite contudo. Eita, presta atenção nesse contudo. Prestem atenção nesse contudo. O contudo é um conectivo de oposição. Ele vai sinalizar uma ideia que vai ser oposta ao que foi dito antes, tá? Mas, porém, contudo, todavia, aí vocês marquem, tá? Aqui a gente está diante de um mecanismo não de repetição, aqui de conexão, responsável pela progressão do texto. O texto é um vai e vem. Ou ele se mantém dentro do tema, logicamente, porque tem que ter um tema, ou ele progride. E a conexão é responsável pela progressão do texto. O autor admite, contudo, que esse aumento da procura da língua portuguesa... Peraí, professora. Aumento da procura. Língua portuguesa apareceu de novo. Aumento da procura. Só um momentinho, quem sabe faz ao vivo. Ó, aumento da procura
Língua portuguesa apareceu de novo? Então, tracem tudo aqui, ó. Aumento da procura da língua portuguesa está ligado a quê? Qual é a razão? Por que que a língua portuguesa teve aumento? Por que que foi tão procurada? Está ligada ao Brasil. Importantíssimo, viu? O aumento da procura da língua portuguesa está ligado especificamente ao Brasil e não a Portugal. Por quê? Ah, professora, apareceu jaque. Jaque é outro conectivo, gente, ó. De conexão, ó. Conectivo, operador argumentativo, ó. Jaque. Jaque é explicação. O texto está progredindo. Ó, aqui a gente tem um conectivo de explicação. A causa, né? Explicação, já que, porque. Tá? Você pode colocar explicação, causa. Qual é a causa, gente, desse aumento da procura? Está relacionado não a Portugal, mas especificamente ao Brasil. Por quê? Por causa da economia. Olha aqui, ó. Economia brasileira. Professora, por que que a senhora está sublinhando a economia brasileira? Porque a economia brasileira está ligada a mundo de negócios, está ligada à empresa, está ligada a Brasil. Ó, Brasil. Tá? Então, por isso que a gente tem que ficar de olho na economia brasileira. Não é mais emergente, é uma das mais ricas do mundo. Opa, antigamente, né? 2015, viu, minha gente? Atenção. Com a população gigantesca. Todas essas informações aqui, vocês não sublinhem, porque são informações secundárias. Se elas repetirem no próximo parágrafo, vocês sublinham. Mas, pelo jeito, é só uma informação adicional, é secundária. Porque no quinto parágrafo já voltou para ele de novo, ó. O Fechochan recorda que o próprio Bill Gates assumiu recentemente um de seus maiores arrependimentos. Qual é? Não falar uma segunda língua. Sublinhem, porque apareceu a palavra língua. Qual é um dos maiores arrependimentos de Bill Gates? Não falar uma segunda língua. Esse fato está corroborando. É mais uma prova de quê, minha gente? De que falar uma segunda língua é importante para o mundo dos negócios. Fiquem de olho. Por outro lado, quando aparece essa expressão, por outro lado, é mais uma informação que vai ser colocada. O autor, quem é o autor? Não é Bill Gates, viu, minha gente? É O Fechochan. Refere o momento em que o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, mostrou um impressionante domínio da língua inglesa. Professor, apareceu língua. Sublinhe. Domínio da língua inglesa. Vocês estão percebendo que aqui são só exemplos? Exemplos para justificar a ideia principal, que é a importância de uma língua, segunda língua, tá, minha gente? No mundo dos negócios. Durante uma visita em outubro passado a uma universidade de Pequim. Ao aprender chinês, sublinhem. Chinês está ligado a Pequim. Pequim é a capital da China. Então, existe uma associação semântica. Partonímia, então sublinhem. Ao aprender chinês, Zuckerberg demonstrou que dominar a língua local, repetiu língua, sublinhem. Dominar a língua local é fundamental para quê? Aprofundar relações de negócios. Olha lá, professora, no final e no começo do texto. Ou seja, relação de negócio aparece tanto no começo, na introdução, quanto na conclusão. Então, provavelmente é o tema, não é, minha gente? Então, qual é o tema? Vamos ver agora na questão. Essa questão caiu no SSA 2016. O texto e a questão que a gente vai ver agora. Podemos afirmar que no texto 1, ou seja, no texto que acabamos de ler, deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Texto 1 é o texto que acabamos de ler. O título
representa a síntese da informação principal. Pode apresentar a síntese, que é o resumo, mas pelo menos, no mínimo, sinaliza o tema. Se não apresenta a informação principal, pelo menos sinaliza o tema, que vai ser tratado no decorrer do texto. Ao longo do texto, o autor esclarece ao leitor que a importância da língua portuguesa apontada no título justifica-se pelo... Aí você vai ver essas 4 alternativas, ver quais delas estão certas e vai marcar as alternativas corretas aqui, certo? Então, por que a língua portuguesa é importante? É pelo crescente destaque que Portugal tem experimentado no contexto da Comunidade Europeia. Gente, teve algum momento do texto, alguma linha, alguma frase que está ligada a essa informação? De jeito nenhum. Tchau, tchau. Vamos à segunda aqui. Deixa eu pegar a canetinha que fica melhor, tá? Gente, eu tô fazendo ao vivo aqui, não é muito fácil, tenham paciência. Vamos ver a segunda. Forte incremento. Bom saber o significado. O SSA vai fazer isso com vocês. Professora, não sei o que é incremento. Mas veja só. Forte incremento das condições socioeconômicas. Gente, o texto todinho, o texto não citou exatamente as condições socioeconômicas. Mas falou o quê? Vamos voltar lá? Falou de economia brasileira e uma das mais ricas. Tem a ver com condição socioeconômica, minha gente? Tem a ver? Sim! Então, condições, incremento das condições socioeconômicas que tem se verificado no cenário brasileiro. O que mais falou foi Brasil. Língua portuguesa, não em relação a Portugal, em relação ao Brasil. Correta. Vamos aqui para a terceira. Estreitamento das relações comerciais entre Brasil e China, especialmente na área tecnológica. Não, senhor. Nada disso foi dito. Quando se falou em China, foi um exemplo. Foi um exemplo que foi colocado. Olha aqui. Em relação a esse fundador do Facebook aqui, que ele foi para a China, ele fez uma palestra e ele percebeu que é importante falar chinês. Não tem nada a ver com a ideia principal do texto, não. Cuidado, que está errado. Vamos aqui para a quarta. Aumento da demanda pelo aprendizado dessa língua. Que língua, minha gente? Português. Provocado por interesses comerciais. Gente, a palavra comercial apareceu aqui? Professora? Não, mas apareceu negócios, apareceu empresas, que está ligada a negócios, empresas globais, executivo, empresa, que mais, minha gente? Economia. E aqui no final, negócios de novo, depois apareceu mercados. Então, tem a ver com interesses comerciais. Verdadeiro. Então, quais são as alternativas corretas, meus queridos alunos e alunas? A segunda e a quarta, professora. Beleza, letra D, de divino, de Deus. Tranquilo? Essa segunda aqui também foi do SSA. Vou deixar para vocês, tá? Com mais calma. Terceira também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os outros recursos de coesão textual, tá? E um deles é a elipse. Professor, o que é elipse? A elipse é um procedimento de relação textual, de coesão textual, em que você omite um termo. Ou você resolve esse problema com contexto, nos ditados, né? Quando você diz quem procura acha, você não precisa, dependendo do que você está falando naquele momento, você não precisa preencher essa lacuna. Quem procura o quê? Quem procura o quê, professora? Quem acha o quê? Vejam que aqui, ó,
Os verbos procurar e achar, eles precisam de complemento. Só que eles estão ocultos. A elipse. Está acontecendo aqui o procedimento da elipse. Mas o contexto, a situação de comunicação que vai preencher as lacunas. Eu disse um exemplo hoje na sala de aula. Por exemplo, uma aluna está procurando o celular. Já procurou o celular em tudo quanto é lugar. Sabe onde é que estava o celular, meus alunos? Estava no cesto de roupa lá no banheiro. Meu Deus! Aí a mãe da aluna chegou e disse: quem procura, acha. Logicamente, a aluna, a filha, no caso, entendeu o que a mãe quis dizer. Não precisa completar essas lacunas. Quem procura o celular, acha o celular. Não, o contexto resolve. Tá bom? Quando eu digo fui à praia, eu não preciso dizer eu fui à praia. A própria conjugação do verbo dá o referente. Eu fui à praia. É o que a gente chama de elipse. É você ocultar um termo facilmente recuperado pelo contexto. Ou o contexto extralinguístico, que é a situação de comunicação, ou o contexto linguístico, tá? Então, observe o ditado à esquerda. E o pensamento bíblico, belíssimo, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Qual deles apresenta elipse? É o ditado, professora, porque no pensamento bíblico não tem elipse. Tá completo, ó. Quem semeia o quê? Vento. Colhe o quê? Tempestade. Então, tá tudo completinho. Aqui tá faltando. Quem procura o quê? Acha o quê? Então, a elipse acontece no ditado popular. E se não houvesse elipse, como ficaria o texto? Quem procura, eu vou escrever aqui, quem procura conhecimento, poderia ser assim, não poderia, gente? Quem procura conhecimento, acha o quê? Vamos lá? Pensem junto comigo. Quem procura conhecimento, acha notas altas, professora. Vou tirar 10 porque eu estava procurando conhecimento. É só um exemplozinho, tá, minha gente? Notas boas, tá? Veja que depende do contexto, né? Destaque o hiperônimo. Professor, o que é isso, hiperônimo? Falei hoje na aula. Alguém conhece um supermercado chamado Hiper Bom Preço? Sim, porque o hiper é um prefixo, tá? No caso, hiper é maior, é mais amplo. E o outro, essa outra palavrinha aqui, ó, esse radical, nome. Então, é um nome, quando a gente fala em hiperônimo, a gente está falando de um nome mais amplo, maior, tá? É isso que quer dizer hiperônimo, é um nome maior, um nome mais amplo. Então, percebam aqui. Destaque o hiperônimo das imagens ao lado. Você tem várias, você tem aqui. O que está aparecendo nessa fruteira? Está aparecendo banana, está aparecendo uva, tem mamão, meu Deus, que delícia, né? Tem maçã, eu estou vendo até uma laranja aqui, ó. Aqui parece que é uma pera. E aqui, minha gente, não sei o que é isso aqui. Eu acho que aqui parece uma tangerina, mas eu acho que não. Acho que aqui é aquela fruta que parece um tomate. Esqueci o nome agora. Bom, falei. Qual é o hiperônimo de todos esses elementos que estão aparecendo aí? Frutas. Hiperônimo, gente. Por quê? Porque é o nome mais amplo. Professor, hipônimo é o nome mais específico. Mamão é hipônimo de fruta. Uva é hipônimo de fruta. Banana é hipônimo de fruta. Então, fruta é o nome mais amplo. Por isso, é chamado de hiperônimo. Um nome maior, mais amplo. Professor, e aqui? Aqui eu tenho azul. Concordam comigo? Depois eu tenho verde. Parece a bandeira do Brasil. Tenho verde. Aqui eu tenho amarelo. Tá certinho, minha gente? E por aí vai. Esses elementos que eu estou colocando aqui são o quê? São cores. Então, hiperônimo, nome mais amplo.
cor, né? Colocar no plural, as cores. Professora, para que estudar isso? Para escrever texto. De repente você escreve assim, faz uma frase. Comi uma mamão no café da manhã. A fruta estava deliciosa. Veja como você já está fazendo um texto conectado. Você está falando do mamão. Você não quer repetir mamão. E você diz fruta, que é o nome mais amplo. E aqui, minha gente, esse terceiro. Vamos dizer que seja um martelo, tá? Qual é o nome mais amplo? Ferramenta. Comprei um martelo. Essa ferramenta estava até barata. Entenderam, minha gente? Hiperônimo, nome mais amplo. Hipônimo, mais específico. Eita, entenderam? Vamos seguir. Só para a gente fixar. Olhem essa propaganda aqui, ó. É uma propaganda de carro. Imã porta de carro para personalizar automóveis. Qual é o par hipônimo hiperônimo? Professora, eu sei. Hipônimo, que é mais específico, carro. E hiperônimo, que é mais amplo, automóvel. Nossa, como vocês são inteligentes. Entenderam direitinho, né? Tá vendo? Carro, hipônimo, mais específico, e automóvel mais amplo, porque todo carro é automóvel, mas nem todo automóvel é carro. Na propaganda de sabão, que propaganda, professora? Coloca aí a propaganda. Aqui é uma propaganda de sabão em pó, tá? Nessa propaganda de sabão em pó, percebe-se o paralelismo sintático. Professora, por favor, o que é paralelismo sintático? Gente, vocês sabem o que são ruas paralelas, né? Você está perdido lá na rua. Ah, eu preciso chegar na casa da minha namorada. Por favor, cidadão, onde é que fica a rua tal? Olha, na segunda paralela. Ruas paralelas são ruas similares, parecidas. A mesma coisa acontece com as frases do texto. Veja aqui, ó. Homo faz, homo mostra. Veja como é parecida. Homo faz é uma oração. Homo mostra é outra. Mas veja que a estrutura delas é parecida. Houve até uma repetição, né, do referente homo, homo, homo. E o verbo ele tem a mesma forma, a mesma conjugação verbal. Homo faz, homo mostra. Então, são estruturas paralelas, tá? Qual outro recurso utilizado? Sinonímias são sinônimos, tá? Agora, a gente vai dar uma geral nos recursos, né, de coesão do texto. Então, por exemplo, eu digo... a aluna faltou à prova. Mas eu entendi, porque geralmente essa estudante, eu coloco aluna, eu escrevo um texto, coloco aluna. A aluna faltou à prova, mas até que eu relevei o fato, porque essa estudante sempre frequentou minhas aulas. Vejam que aluna e estudante são sinônimos, têm significados semelhantes. Hiperonímia eu já disse, aqui não tem nenhum hiperônimo, tá, minha gente? Então, não é hiperônimo. Hipônimo também não, porque aqui é um par, se aparece um, tem que aparecer o outro. Só restou antônimo. Professor, onde é que está o antônimo? Gente, vamos raciocinar. Vamos imaginar que o cachorro se homo. Vamos ver, veja a sofisticação da ideia. Qual é a função do homo? É limpar, é lavar uma roupa. A roupa está suja. O cachorro antes, ele estava sujo. Professora, aí a dona maluca foi e lavou o cachorro com o homo. E ele ficou o quê depois, minha gente? Ele ficou limpo. Veja se não tem um antônimo. Antônimos são ideias opostas. Claro, escuro, alegre, triste, ódio, amor.
Alegria, tristeza. Entenderam? São ideias contrárias, antônimas, né? Aqui. Então, letra D. Entenderam? Vamos seguir? Corrija o paralelismo. Aqui houve uma quebra de paralelismo, minha gente, ó. Tem alguma coisa nessa frase que está errada, que não é que esteja errada, mas houve uma quebra na estrutura sintática desse enunciado aqui, ó. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantações, tempo de colher. Professora, já saquei, é aqui, ó. Como que a gente vai consertar isso aqui? Vejam a estrutura aqui, ó. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de colher. É aqui que está o errinho. E aí, minha gente, tempo de plantar. Tempo de plantar. Veja como é fácil. A mesma estrutura. Todos eles, tá? Gosto de cantar, dançar e quando vejo televisão... Vamos consertar isso? Gosto de cantar, dançar e ver televisão ou assistir a televisão. Tranquilo? Professor, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Vamos lá? Gente, expressão nominal. É outro mecanismo, é outro recurso de coesão textual, tá? Que deixa o texto bem articulado. Madonna fez um sucesso fenomenal entre os anos 80 e 90. A música que lançou a cantora americana foi Like a Virgin. Depois disso, a popstar alçaria voos bem altos. Gente, Madonna, essa maravilhosa cantora, ela apareceu mais 2 vezes no decorrer do texto, só que não apareceu o nome Madonna. Apareceu uma expressão nominal que retoma, que se refere a Madonna. Quais foram essas expressões? Cantora americana e popstar. E isso aqui, ó, cantora americana, que a gente chama de expressão nominal, e popstar. Simples, fácil, como tudo na nossa amada língua portuguesa. Vamos seguir? Professora, o que é isso, professora? É só para a gente rir um pouquinho. Bom, gente, quando a gente fala em coesão textual, a gente vai falar de vários procedimentos, certo? Vários recursos que são usados para que a gente retome as palavras ou expressões que a gente citou antes do texto, tá? Quando a gente fala em expressão resumitiva, é um tipo de avaliação que a gente usa. A gente falou alguma coisa e depois a gente vai retomar o que a gente falou através de uma expressão que faz um tipo de avaliação. Então, vamos ver como que isso funciona na prática, certo? Vamos lá. Tomei algumas. Tomei algumas o quê, professora? Isso aqui, né? Pode não, viu, gente? Vocês são de menor. Tomei algumas, mas vou voltar para casa dirigindo o meu carro. Ponto. Vamos ver como que esse texto vai continuar? Sei que minha imprudência poderá ser fatal, mas adoro correr riscos. Gente, nesse segundo período aqui, que começa depois do ponto, qual é a expressão nominal que vai retomar alguma coisa que eu disse antes? Vai fazer uma espécie de avaliação sobre o que eu disse antes. Minha imprudência. Sim, minha imprudência. Por quê? É uma avaliação. Está retomando isso aqui. Ele vai voltar para casa dirigindo bêbado. É uma imprudência. Então, quando ele diz minha imprudência, ele está fazendo uma avaliação e, ao mesmo tempo, retomando o que ele disse antes. Tá? Fácil, 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 fácil. Vamos ver aqui se vocês conseguem acertar. Ai, que garota feliz. Vou morar sozinha, comprar um carro, viajar para a Europa. Ponto. Ninguém vai impedir meu projeto de vida. Gente, nesse segundo período, qual foi a expressão nominal que fez uma espécie de avaliação do que foi dito antes? Meu projeto de vida. Qual é o projeto de vida? Morar sozinha, comprar um carro e viajar para a Europa. Veja que quando ela diz meu projeto de vida, ela está retomando de uma maneira avaliativa o que ela disse antes, tá? Garantindo a coesão, a articulação do texto. Beleza?
Aqui fica um pouquinho mais complicadinho, mas eu vou dar só uma geral. Esses são os conectivos, conectores que fazem a coesão do texto, tá? Articulação entre o que você disse antes e o que você vai dizer depois, tá? Para ficar mais fácil, vamos para os exemplos. Nós temos vários conectivos, são eles que vão fazer com que o texto progrida. Por exemplo, eu digo que o aluno foi expulso. Aí eu dou uma causa, por causa do chulé. A causa do aluno ter sido expulso gente, é ao vivo, não é editado não, tá? A causa do aluno ter sido expulso foi o chulé. Então, percebam que por causa de, essa expressão aqui tá dando a causa, ó. Você poderia colocar, aluno é expulso porque, pois, tem chulé. Não pode ser assim? Do mesmo jeito, você está dando a causa dele ter sido expulso, tá? Quando você usa esses conectivos aqui, pois, já que, uma vez que, porque, você está estabelecendo uma relação de causa entre os enunciados. Aluno foi expulso, ideia 1. Por causa do chulé, ideia 2. E quem está conectando essa primeira informação com a segunda é esse conectivo aqui, essa expressão aqui, ó, por causa de, que poderia ser substituída por porque, pois, já que tinha chulé, uma vez que tinha chulé, visto que tinha chulé. Como tinha chulé, foi expulso. Veja que todos esses conectivos dão ideia de causa. A condição. Se eu comer essa maçã, morrerei. Veja que a condição está sendo sinalizada pelo se. Se eu comer essa maçã, morrerei. São duas orações aqui. A primeira ideia é de condição. Se eu comer essa maçã, e a segunda ideia, morrerei. Então, veja que existem duas orações conectadas por esse conectivo aqui, por essa conjunção, que ele tem a função de condição. Ele está colocando uma condição para a morte da Branca de Neve. Ela só vai morrer se comer a maçã. Então, os conectivos, né, que assumem esse valor de condição, são o se e todos esses outros aqui, tá? É legal memorizar, mas é legal também, principalmente, entender logicamente essa relação, tá? De condição. Aí tem de oposição, é uma das mais importantes, minha gente. O mais é muito importante, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são os conectivos que vão sinalizar uma orientação oposta ao que foi dito antes, tá? Estou chorando. Ó, olha a primeira ideia. Ela tá chorando, não tá? Mas estou feliz. Então, a ideia mais importante foi sinalizada pelo mas, minha gente. Ele introduz a ideia mais importante do texto. Ele vai se opor ao que foi dito antes. Estou chorando. Mas, aí quebra a expectativa. Estão entendendo? Estou chorando, mas... Então, tem que vir algum enunciado que vai ser contrário, vai ser oposto ao que foi dito antes. Estou chorando. Deveria estar triste, né? Mas estou feliz. Então, esse mais, ele introduz uma ideia de oposição, tá? O embora também. Embora eu esteja chorando, estou feliz. E os conectivos responsáveis por essa relação de oposição são esses aqui. É bom decorar. Mas é bom também, como eu disse, entender a relação de oposição, tá? A adição também é importantíssimo, minha gente. Esse conectivo aqui, ele adiciona argumentos. Veja, fazer atividade física é ótimo. Por quê, professora? Por duas questões. Olha o i aqui adicionando. Primeiro, libera o hormônio do bom humor. E a segunda razão, previne doença. Veja que o i está adicionando argumentos a favor dessa ideia principal aqui, ó, que fazer atividade física, tá implícita, né? Fazer atividade física é ótimo. Por quê? Porque por duas razões que foram adicionadas pelo conectivo de adição. A primeira é porque libera o hormônio do bom humor e depois porque previne doenças. Então, tem esses conectivos aqui.
Vamos experimentar? Isso aqui é de negação, tá? Quando você quer negar alguma coisa, você adiciona 2 argumentos com nem. Mas todos os outros são de adição mesmo. Tá? Do ponto de vista da afirmação. Veja. Fazer atividade física é ótimo. Tanto porque libera o hormônio do bom humor, quanto porque previne doenças. Fazer atividade física é ótimo. Não só porque libera o hormônio do bom humor, mas também porque previne doenças. Veja que é um par correlato. A gente vai estudar isso melhor nas outras aulas, tá bom? E tem também o da conclusão, lá no finalzinho do texto. Penso. Qual é a conclusão que eu chego quando eu penso? Logo, incomodo mesmo. É bem típico da Mafalda, né? Porque ela é bem irônica, inteligentíssima. Aí cabe a você entender por que ela disse isso, né? Por que será que quando a gente pensa, a gente incomoda? Vou deixar para vocês pensarem. E a gente tem as relações, né, os conectivos que estabelecem essas relações de conclusão. Logo, portanto, mais usado, né? Inclusive nas redações do Enem, ó. Pois, esse pois aqui, fiquem de olho, que a gente vai estudar mais nas próximas aulas, tá? Ele pode ser de causa, de explicação, mas também pode ser de conclusão, dependendo da posição que ele aparece na oração, tá? Por conseguinte, então, assim. Vamos às atividadezinhas. Complete as orações abaixo, de modo a estabelecer os mecanismos de coesão adequados. Meu cachorro... Pelo amor de Deus, esse cachorro não para. Meu cachorro é muito agitado. O que a gente vai completar aqui? Então ou mas? Meu cachorro é muito agitado, então é a alegria da casa ou mais é alegria? Mas a agitação está sendo visto como um ponto negativo, mas a alegria é positiva. Então, mas está sinalizando alguma coisa que vai ser oposta. Uma ideia oposta que eu disse antes. Mas, conectivo, nunca esqueçam. Conectivo de oposição. Muito bem, vocês estão feras. E aqui, gosto de cantar e dançar ou gosto de cantar, porém dançar? Professor, essa é muito fácil. E dançar. Ó, tá adicionando, né? Ela gosta de fazer 2 coisas. Então, tá usando aqui um conectivo de adição de 2 ideias, não é? Cantar e dançar. E aqui, não posso me apaixonar se ele é um vampiro. Não posso me apaixonar, pois ele é um vampiro. Pois, aqui seria uma dúvida, né? Mas tá na cara que ele é um vampiro, né, gente? Olha os olhos vermelhos. Então, só pode ser o pois. É a causa, né? Por que ela não vai se apaixonar, tadinha? Olha a causa. Ele é um vampiro. Pois está estabelecendo uma relação de causa, tá? Com o que foi dito antes. Fácil, professora. Vamos para as figuras de linguagem. Professor, o que é isso, figuras de linguagem, professora? Pelo amor de Deus, não complica a vida da gente. Bom, gente, na prova eu vou pedir uma das 3. É a dica que eu vou dar para vocês. Olha como eu sou boazinha. Uma dessas 3 figuras, são várias, viu? Mas uma dessas 3 figuras eu vou colocar na prova de sexta-feira. Ou a metáfora, ou a antítese, ou o paradoxo. Metáfora, gente, o que é metáfora? Você usa uma figura, ou seja, uma imagem no lugar de uma ideia. Quando eu digo que o amor é um sentimento, fechem os olhos. Amor é um sentimento caloroso. Vocês fecham os olhos e não dá para ver uma imagem, mas quando eu digo que amor é um fogo, aí você consegue ver a imagem do fogo. Só que amor não é um fogo, amor é um sentimento. Então, você está usando uma linguagem metafórica. Tem alguma semelhança, tem alguma similaridade, alguma semelhança entre o fogo e o sentimento. Não tem não, e o afeto do amor? Então, você faz esse jogo metafórico, né? Você usa essa figura de linguagem porque você encontra uma semelhança entre, né, o sentimento e o fogo. Por que o amor é um fogo? A gente pode dizer que o amor é um fogo? Sim, né? Por vários fatores, enfim. Então, toda vez que você usa uma imagem
tá? Em vez de usar uma palavra no sentido denotativo, no sentido próprio, você usa uma imagem. Então, você está diante de uma linguagem metafórica, tá? Quando eu digo seus olhos são esmeraldas. Então, olhos não são esmeraldas. Mas aí você consegue ver, visualizar o que tem em comum entre a esmeralda e alguma coisa. O que será que tem em comum? É a cor, não é? Então, a similaridade, a semelhança é de cor. E aqui, fogo, a semelhança é de quê? É alguma coisa, né, relacionada aos sentidos, né, do corpo, tá? Antítese. Antítese é o jogo dos contrários, tá? Eu tenho o dia e tenho a noite, tá? Veja que são sentidos opostos, tá? Fácil, fácil. Sentidos opostos, tá? E paradoxo, fusão. Gente, paradoxo não é dia e noite. Aqui não existe uma fusão. Cada qual está no seu canto. Mas, no caso do paradoxo, os elementos contrários, eles se fundem, tá? Contentamento e descontente. Eita, é sobre o amor ainda, viu, gente? O amor é um contentamento descontente. A gente pensa, poxa, não tem sentido, mas tem. O nosso conhecimento prático, né? O nosso conhecimento de mundo, a nossa experiência do amor possibilita que a gente encontre um sentido nesse paradoxo, né? Que o amor é um contentamento descontente. Que a gente fica contente, mas fica descontente também por vários fatores, não é? Então, vamos à atividadezinha para a gente concluir. Relacione as colunas de acordo com o tipo de figura de linguagem utilizado na construção do sentido das frases a seguir. Tem 3 figuras aqui, vocês vão só preencher esses parênteses com cada figura aqui, o nomezinho, tá? Antítese, metáfora, paradoxo. Vamos lá, a primeira. Meu namorado é um rio manso. Olha aqui, já tem uma figura de linguagem, minha gente, porque namorado não é rio. Namorado é uma pessoa, é um parceiro, é um companheiro. Não é rio. Então, a partir do momento que você lê aqui, meu namorado é um rio manso, opa, eu já estou diante de uma figura de linguagem, porque eu estou usando uma palavra no outro sentido, eu estou criando uma imagem. Meu namorado é um rio manso. Olha o rio aí. No qual meu barco passeia sem medo. É antítese, é metáfora ou é paradoxo? Professor, é metáfora. Acertou. Está usando uma imagem, tem alguma semelhança. Meu namorado é um rio manso, ou seja, ele é calmo. Olha aí, ó, uma semelhança de sentido com o rio. Ou ele é calmo, ou ele é tranquilo, ou ele é sereno, tá? Tem alguma semelhança de sentido. É uma imagem, olha a imagem aqui. Olha a imagem, que linda. Olha a imagem do amor, tá? É uma figura de linguagem, metáfora. Às vezes, os bons e os maus habitam o mesmo espaço. Aqui você tem palavras de sentido contrários, então você tem uma antítese. Estamos vivendo uma guerra pacífica. É possível a gente viver uma guerra pacífica? Olha, tem uma lógica, né? Mas é estranho, a gente estranha. Existe um paradoxo. Então, aqui é 3. Minha relação com ele é de amor e ódio. Eita, antítese. Seus olhos são 2 esmeraldas. Olha a relação de amor e ódio aqui. Olha os olhos. Seus olhos são 2 esmeraldas. Eita, que imagem linda, hein? Então, é uma metáfora. E aqui, a covardia do herói jamais foi esquecida. É um paradoxo, né? Como que um herói pode ser covarde? Prontinho? Entenderam? Tranquilo? Boa sorte a todos e a todas na nossa provinha de sexta-feira. Fui!